E aí, o que, que você achou do debate? Cara, Deu pra passar a mensagem? foi legal, O eu pessoal foi acredito que eu passei receptivo? minha mensagem. No começo o pessoal tava meio agressivo, mas assim, eu acho que eles compreenderam que o meu assunto é conscientização sem julgar a escolha pessoal do livre-arbítrio. Mas é claro que eu recomendo que um garoto de 14, 15 anos não vá pro mundo dos anabolizantes assim. Era basicamente isso a mensagem que eu queria passar. Desde o começo sempre foi essa mensagem. Sempre foi. O canal Rodrigo Góes surgiu com a campanha anti-drogas, mas com a pegada humorística, porque eu queria que abraçar o maior número de pessoas possível. E se eu fosse muito palestrinha, eu sentia que isso não ia acontecer. Então eu quis usar humor. Aí eu criei o Fake Neri, o Shape Alugado, eu criei Asterec, criei essas palavras. Suco eu criei. Baseball bat. Baseball bat, eu adoro, É. E foi isso, cara. Então foi muito legal ontem. Eu tô muito feliz e muito obrigado pelo convite. Mas então, o quadro é pra isso, entendeu? Pra colocar Sim. as pessoas lá pra debaterem e tal. E eu tinha essa ideia, assim, de pensar em quadros e todas as vezes que a gente parou pra pensar com a equipe, que quadros a gente pode trazer, quais são as coisas, assim, que muitas vezes são bolhas distintas, né, dentro da Isso. internet. E existe hoje uma bolha dentro do mundo maromba. Sim. Já é uma bolha, certo? Sim. Mas existe uma bolha da galera natural, o pessoal se chama de Enzo, eu vejo no TikTok. Os Enzos naturais. Exatamente. O cara faz questão de botar no perfil do Instagram. prontinha. Não, teve um cara que eu mandei mensagem falando pra ele vir. Aí eu falei, não, eu já fazer um natural contra 30 hormonizados. Aí eu falei, não, então vai ser 30 contra mim? Aí eu fui ver, o cara era natural. Sério? Mas Tô tem até com muita raiva. gente que diz que é natural e usa um suquinho. Então, quando eu olhei as fotos do cara, eu falei, caraca, esse moleque é natural, tá treinando desde os 6 anos. Cara, a verdade é que depois de 1935, quando sintetizaram a testosterona pela primeira vez, ficou difícil saber quem é realmente natural. Mas dá pra conquistar um shape muito bacana sem drogas, cara. Dá. Então, quanto a isso dá. Mas assim, tem gente que você tem que ficar de olho mesmo. Porque todo mundo quer o status natural porque vende mais. Por exemplo, compre o meu treino, olha como é que eu fiquei natural. Já chama mais atenção. Entendeu? Principalmente pra população em massa. Então se tornou um tipo de mina de ouro, eu tenho percebido. Entendi. Então tem um esqueminha, um segredinho sujo. É um segredinho sujo. Por quê? Porque é isso, cara. O cara tem um shape da hora e fala, olha, eu consegui isso com o meu método e minha técnica de dieta, fiquei assim, sem drogas. Pô, chama atenção demais hoje em dia. Mas aí como é que você vai saber? O cara tá morando lá não sei na onde. Você Exato. nunca viu o exame dele? Exato. E às vezes tem gente que usa muito e você acha que é natural porque a pessoa não tem um resultado tão legal. E tem gente que é natural e parece que usa e não é. Então realmente tem que ficar de olho. E quantos por cento o Rodrigo Góes contribuiu pra existir esse lado dos naturais versus os hormonizados? Cara, eu gosto de pensar que eu fiz as pessoas pensarem 2 vezes antes de embarcar no mundo do suco. Porque muitas vezes é um caminho sem volta. Eu respeito máximo o esporte, etc. Mas eu quero acreditar, sem ser prepotente ou nada do gênero, que eu contribuí pra galera pensar 2 vezes. E seguir natural o maior tempo possível. Era a minha missão mesmo. A sua missão, então, era digamos assim, ó, tá acontecendo isso, que é um Isso. problema da galera entrar muito jovem, entrar sem a orientação adequada. Exato. Entrar achando que vai ser super de boa, não tem colateral. Isso tava rolando muito antes. Hoje em dia, cara, eu recebi até uns cortes de influenciadores que tinham outro discurso e agora já estão mais alinhados com a realidade, porque vai ter colateral. Então, assim, a gente só não pode achar que é tudo um mundo de rosas e arco-íris. O esteroide anabolizante é um compromisso sério. É claro que se o cara quiser fazer disso a carreira, o salário, competir no Olímpia, ele vai ter que usar, mas obviamente com acompanhamento médico. Mas ninguém sai ileso. O médico não torna o uso seguro. Ele controla os danos. Danos terão. É por isso que eu apoio os atletas. A minha missão é conscientizar, porque, cara, tá morrendo um atleta por mês. Então tem que ter acompanhamento médico, tem que estar ciente das decisões, porque um preço vai ter. Apareceu uma coisa no exame? Tem que parar. Agora mesmo um atleta muito famoso que competiu com o Ramon, chama Michael Dabou, descobriu que estava com um problema cardíaco, teve que dar uma pausa na preparação. Imagina se ele não tivesse acompanhamento médico e continuasse o ciclo. Não ia estar aqui. Entendeu? O problema no coração é comum, né? Comum, porque o coração é um músculo. Então, se seu bíceps cresce, seu coração vai crescer. E à medida que você vai usando, o coração vai hipertrofiando. E aí tem diurético, que é usado na preparação, que mexe com o ritmo cardíaco. Então, com o tempo, cara, é uma espécie de bomba relógio que tem que ser controlada. O diurético realmente deve ser o pior, né? O diurético acaba com a função renal. O diurético, ele mexe com os eletrólitos do seu corpo, com balanço. Então, sódio, potássio e magnésio, que são responsáveis por manter um ritmo cardíaco mais adequado. Quando você toma diurético para competir, perde água, seu ritmo cardíaco é alterado. Então, tem atleta que passa mal no backstage, vai para o hospital. Tem alguns que falecem no hotel desidratando. Tem que ser feito com monitoramento. Eu ainda acho que muitos atletas iriam competir até melhor sem tantos diuréticos. É isso aí mesmo.
Pesado isso aí. Pesado. O Siban, ele começou cedo, né? Começou. Começou cedo no suco. Sim. E é por isso que ele é um atleta favorito, pela honestidade dele. Porque a galera, ele aposentou só com 28, um preguiçoso. Aí ele deu a entrevista, né? Ele não aposentei com 28 porque eu queria. Era a minha saúde, cara. Ele tem um problema no fígado, né? Ele tem problema nos rins, Nos né? rins. Uma doença autoimune. Ele tem uma doença... Tem que tomar remédio controlado. E ele afirma que o uso das drogas pro que ele precisava ter estava destruindo ele. Ele optou agora por priorizar a família. A filha dele nasceu e etc. E já ganhou Sim, ele tudo, tem uma história né? bacana, que ele casou com a Courtney, né? A Courtney King, que já foi uma biquíni olímpia. Exatamente. Eles participaram de um campeonato. Aham. Ela começou a seguir o cara quando ele ganhou. Mandou uma um mensagenzinha direct. pra ele. Exatamente. As mulheres estão com atitude. Aí a mulherada foi pra frente, velho. Aí mandou uma mensagenzinha, ele não respondeu. Aí uns meses depois ela mandou de novo. Aí ele viu. Foi atrás dele. Foi atrás, cara. Mas ele é o mais honesto, assim, que eu vejo. Porque é difícil um campeão falar assim. Ó, essas drogas me fizeram muito mal. Não use trembolona. Não, mas ele chegou a usar? Ele chegou a usar e nunca mais usou, né? Porque a trembolona ele falou que destruiu muito ele. Vários atletas no Brasil estão sendo honestos também. E a trembolona, cara, não sei se você sabe, é uma droga que foi criada para vacas e bois. O fazendeiro aplicava para o gado crescer rápido e o preço aumentar na hora da venda. E aumentar o apetite e o peso do gado. Só que o que os bodybuilders descobriram? Ficava muito grande. Então, óbvio que todo mundo foi atrás. Mas é uma droga muito nociva, tanto pro cérebro quanto pros órgãos. Não, tem um vídeo na internet da Tremborrage, né? Sim, ódio mortal, pensamentos suicidas. É punk, velho. Não vale a pena. No entanto, é o que a garotada mais tá usando. Porque é o que mais dá resultado. Ah, eu até postei esse canalha. Pô, Quase que ele foi participar do debate. Ah, A gente chamou ele e outros influenciadores pensando nisso, né? Tipo, quem já foi natural e quem não é mais. Mano, mas o Gunley tá grande demais. Aí ele não foi porque ele tava no evento também de fisiculturismo. Foi fazer presença, né? Fazer presença lá e não tinha como sair mais cedo. Não, eu gosto muito dele. Eu conheço ele, a gente é do mesmo patrocinador, né? E eu torço pelo garoto, mas não era pra ele estar usando trembolona. Acabou de começar, já vai pro Nectar, né? Eu sei que a garotada, é o que eu te falei da garotada. Ele tem 21, 22 anos. A galera da cidade, velho, eu era meio inconsequente. Então imagina com 14, 15, não pensa mesmo nos colaterais. Mas não usem trembolona, tá, pessoal? Querem usar o suco, procurem um médico. Esperem até 25 anos, é a minha recomendação. Mas se possível, siga natural, porque realmente é a fonte da juventude e é coisa certa a fazer. É inegável, né? Você vai usar drogas ou ser natural? Melhor ser natural, mas se quiser fazer carreira, salário... Mas o Gunley, mano, ele mudou muito, velho. Mudou. Agora gigante. eu quero ver ele competir, né? É o sonho dele, eu vou acompanhar a jornada dele. Sim. Porque agora ele era um bom natural, mas agora que ele é um hormonizado, ele voltou pro finalzinho da fila. Que agora ele tá jogando com os big boys, que a gente fala, né? A galera do suco. E é muito competitivo. Porque da mesma forma que ele tá gigante, tem 1000 gigantes. Entendeu? É punk. E o melhor atleta, ele também tem que ter uma boa genética de absorção de drogas. Tem gente que não tem essa genética. Tem gente que tem que usar doses muito altas para ter um resultado mínimo. É aquela genética de construção de músculo. Ah, você escutou ontem, né? Genética de absorção de drogas e genética de resistência colaterais. A mais importante. Tipo o que o Ramon tem, não é? Ramon é completo, velho. Agora, o que eu acho interessante do Ramon? Pergunta pra ele a pior parte do esporte. Ele vai falar que é se aplicar. Porque, cara, todo mundo ia querer competir se não precisasse, pessoal. Só que no nível do Olímpia, realmente precisa. Mas o melhor atleta tem que ter essas 3 genéticas. A de construção natural de músculos, a de absorção de drogas e a mais importante, a de resistências colaterais. Tem gente que vai fazer um ciclo e competir, não vai conseguir competir de novo no mesmo ano. Agora tem gente que faz 3, 4, 5 shows e ó. Esses costumam ir longe, entendeu? Nem sempre o melhor atleta natural vai ser um bom hormonizado. Porque às vezes ele não tem uma boa absorção nem resistência ao colateral. O colateral vai ter, tá? Imagina uma reposição hormonal 100 mg por semana, 200 no máximo. Um atleta iniciante vai usar 1.500. É 15 vezes. É isso que é importante frisar. Você não vai ficar um monstro com reposição hormonal, que é um tratamento médico. Você precisa ir muito além, 10, 15, 20 vezes mais a dose de uma reposição hormonal. É punk, não é? É punk. Quando você escuta esses números, velho, é punk, velho. 15 vezes mais. É. Então, mas o Ramon, ele... vai lá, ele começou tarde também. Tem esse detalhe. Sim. Tipo assim, os caras... Vamos supor, quando o Ramon tava surgindo, o Siban já era o rei. Já era Mr. Olímpia. Não, já era o rei. Então ele começou tarde. Assim, a levar profissionalmente o negócio, a ter hormônio à disposição, a ter treino à disposição. Dinheiro. O Ramon, ele é o nosso Brasil. Ele é raro, velho.
É uma genética de qualidade muscular muito rara. É claro que tem mais como ele no Brasil. Só que como é que acha os Ramon se não tem incentivo? Entendeu? O Ramon é único, tá? Ele tem uma genética melhor que a do Chris Bumstead, na minha opinião. Porque, por exemplo, o Chris Bumstead, quando ele acabava o campeonato, o off-season dele, ele não ficava igual o Ramon crescendo seco. O Ramon cresce seco, velho. O Ramon pode ser tanto classic quanto um open, se ele quiser. É uma genética muito rara. Panturrilha de macaco, braço de silverback gorilla, aquilo ali. Não, você já viu a mão dele? Aqui, Depois né, procura os trechos da mão dele. a mão e o antebraço Se você for apertar a mão dele, ele te pega como é se a fosse... coxa de muita gente. Velho, vai apertar a mão dele, ele te usurpa como se fosse um inseto, velho. Você, tipo assim, é bizarro, o cara é diferente. É diferente, entendeu? Mas como ele, deve ter mais no Brasil, cara. Nosso país é muito massa, mistura de raças. Deve ter várias genéticas fora de série aqui.